Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. A situação do ministro Alexandre de Moraes deteriorou rapidamente nos últimos dias, né, a ponto de gerar expectativa no próprio Supremo Tribunal Federal de sua renúncia antes que a saída dele da corte venha a ser determinada por outros fatores, como, por exemplo, um processo de impeachment. Hoje, esta segunda-feira, o Partido Novo, políticos do Partido Novo, com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vão protocolar um novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. São dezenas de pedidos de impeachment envolvendo esse ministro por variadas razões, mas desta vez é exatamente em razão da descoberta de um relacionamento considerado inapropriado que ele vinha mantendo, ou que ele mantinha, com Daniel Vorcaro, que é exatamente o conhecido dono do Banco Master. Essa situação do ministro Alexandre de Moraes favoreceu até, acabou favorecendo, do ponto de vista político, o ministro Dias Toffoli, que era o centro das denúncias e das revelações e também das censuras da opinião pública em razão da descoberta do seu relacionamento com Daniel Vorcaro por meio de uma sociedade ali meio estranha, completamente estranha, em torno de um resort de luxo na divisa entre São Paulo e Paraná. Bom, o fato é que com as descobertas de que o ministro Alexandre de Moraes, né, e sua esposa advogada tem um contrato de quase 130 milhões de reais com Daniel Vorcaro, um valor nunca visto na história da advocacia brasileira e talvez até mundial. Depois dessa descoberta, sem qualquer explicação, como agora lembrou o nosso Pedro Campos, também houve uma revelação absolutamente constrangedora para todos, aquela coisa da vergonha alheia mesmo, né? E isso acabou sendo substituído pela mais profunda indignação em razão desse relacionamento do banqueiro Vorcaro com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de um juiz, de um magistrado, de um ministro do STF, que é a principal corte do país, com um investigado por fraude, por diversos crimes financeiros e etc. Esse relacionamento ficou documentado numa troca de mensagens que foi depois objeto de desmentido do ministro Alexandre de Moraes, o que só fez piorar a situação dele, porque o desmentido foi triturado, absolutamente triturado pela própria imprensa, né? O jornal O Globo publicou uma reportagem esclarecendo como foi possível documentar aquela conversa que o ministro Alexandre de Moraes negava em nota que fez o Supremo Tribunal Federal publicar. E essa é uma das alegações dos que defendem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque, afinal de contas, foi por pressão dele, ou a pedido dele, que o Supremo Tribunal Federal ofereceu à opinião pública uma nota que, segundo essas pessoas, era mentirosa. E, portanto, o ministro acaba provocando obstáculos à própria investigação. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, é um desses políticos que acham que o caso além de tudo, né, além de todos esses fatores, o caso de Alexandre de Moraes tem a ver com obstrução de justiça. E isso é crime e, portanto, passível também de fortalecer não só o pedido de impeachment, como até o pedido de prisão do ministro que foi que foi apresentado formalmente pelo deputado junto à Procuradoria-Geral da República. É claro que a PGR não fará nada nesse campo aí, mas esse é o clima aqui em Brasília. Dias atrás eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal longamente e ele me disse, em conversa reservada, é claro, não foi declaração, que a expectativa dos ministros do Supremo Tribunal Federal é que em 2027 seria inevitável a votação ou a abertura, pelo menos, de um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, seja qual for o resultado da eleição. Essa era a convicção desse ministro e o que batia com também uma conversa que eu tive com outro colega dele que também tinha falado algo mais ou menos nessa direção sobre
o caráter inevitável de processos de impeachment no âmbito do Supremo, depois do caso do ministro Dias Toffoli. E eles ainda nem sequer sabiam do que estava por vir, que foi exatamente os indícios, né, e até mesmo a troca de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes. E essa falta de explicações a que se refere a Pedro Campos agora há pouco, essa falta de explicações ao país, também acaba engrossando esse caldo, né? O caldo ali do impeachment de ministro do Supremo. Mas assim, o que se achava que o primeiro a sofrer processo de impeachment seria Dias Toffoli, agora não há ninguém que não aposte que esse primeiro processo, se de fato for aberto, será contra Alexandre de Moraes. Ele está numa situação muito difícil, até porque cada desmentido dele resulta em desmentidos, em tréplicas da imprensa que são absolutamente desmoralizantes, e com isso o ministro segue naquela sua atitude, não só ele como a esposa, de não explicarem esses 130 milhões de reais do contrato com o escritório de advocacia. Afinal de contas, tanto dinheiro comprou o quê mesmo? Comprou os serviços de assessoria advocatícia, contratou serviços de consultoria, etc. Por que é que não se apresentam esses serviços? Por que não se demonstra que esses serviços de fato foram prestados? E com isso justificaria o pagamento de quantia tão vultuosa, né? Mas o fato é que a falta de explicações e tudo isso, e tudo que vem sendo documentado, apresentado aí, inclusive com um atestado absolutamente insuspeito de serem produtos de investigação da Polícia Federal. A perícia da Polícia Federal, inclusive, atesta que a troca de mensagens do Daniel Alvorcaro com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se deu com aquela troca de mensagens com o telefone do ministro Alexandre de Moraes, que se utilizou de um recurso que ele certamente condena nos outros, que é de responder a esses questionamentos impertinentes de um investigado, cobrando do ministro, de bloquear coisas, sem explicar que bloqueio é esse. O ministro responde em mensagens que eram de leitura única, né? Depois que o destinatário abre e lê a mensagem, ela simplesmente é deletada, né, automaticamente. Mas a Polícia Federal conseguiu constatar que o autor daquelas mensagens que foram destruídas automaticamente era mesmo o celular, né? A origem era mesmo o celular do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, a situação é muito ruim. Vamos aguardar os acontecimentos, mas esta semana ainda, com toda certeza, vai dar para ter um pulso mais apurado dessa questão, mas a situação no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional, que é aquele impeachment que muitos esperavam para 2027, talvez ocorra ainda em 2026. Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas. Pois é, Cláudio Humberto, e tudo isso acontece num ano eleitoral.